Campo Mariano, sou PH. Eu entrei no curso de Direito em 2004, me formei em 2009, então eu demorei 6 anos para me formar, que eu tive um ano de estágio obrigatório na Atlética também. Eu entrei para a Atlética no ano de 2005. Eu acredito que a Atlética salvou a minha vida, eu poderia dizer. Eu me chamo Ademir de Oliveira Júnior, também sou conhecido como Toro. Eu fui acadêmico do curso de Direito da UEPG nos anos de 2006 a 2011. E desde o começo, quando eu virei calouro, né, entrei na faculdade, eu tentei participar tanto da parte esportiva da Atlética quanto das confraternizações. Claro, no começo o orçamento é curto, a gente não consegue participar de tudo. Mas no primeiro ano eu já fui para os Jogos Jurídicos, não os estaduais que aconteceu em Pato Branco, mas para os nacionais que aconteceram em Maringá, né, no feriado de finados. Participei da Atlética, né, efetivamente mesmo, no ano de 2008, quando eu fundei a Bateria Caveirão, e depois vim a ser presidente da Atlética nos anos de 2009, 2010 e 2011, tá? Eu fui calouro de jogos nos Jogos de 2005 em Maringá. Eu me lembro muito bem desse dia, que eu entrei no ônibus, os calouros foram colocados no ônibus da UEPG, o micro-ônibus da UEPG, que não tinha banheiro. A porta do ônibus abriu, a gente já estava todo mundo embarcado. O baleia entrou, jogou uma grade glacial quente, falou: vocês se fodam, a gente se vê em Maringá. E a gente foi bebendo aquela grade glacial quente até Maringá. Como o ônibus não tinha banheiro, eu me lembro que os caras escalaram para negociar com o motorista parada pra gente mijar. A gente parou uma vez, o motorista reclamou, 2 ele reclamou, na terceira ele falou: não vou parar. Pô, não tem outro sair, preciso mijar da janela. E foi aí que a minha história na Atlética começa. Mijava na última janela, né? E eu lembro que eu precisava mijar e tinha um calouro e tinha um veterano. Nós fomos dos calouros, tinha um único veterano. Eu não sei por que ele estava lá. E ele estava na janela. Aí eu fui mais pra frente, tirei a cabeça pra fora. Ele estava com a cabeça pra fora. E hoje, vindo pra cá, eu pensei que a única razão pra ele estar com a cabeça pra fora naquele momento é que ele estivesse vomitando. Eu gritei, mandei ele fechar a janela. Não sei se ele fechou. Quer dizer, segundos depois eu descobri que ele não tinha fechado. E eu comecei a mijar, e já começou aquela gritaria no fundo do ônibus: calor maldito, eu vou te matar, você mijou em mim. E ele ficou muito bravo, logicamente. E ele começou a ter uma série de ameaças. Falou que a minha vida tinha acabado, que eu nunca mais teria nada no curso, que eu ia virar um calor eterno. E eu pedia desculpa, né? Jamais foi minha intenção, né? Mas ele começou a se passar e me ameaçar, e eu falei pra ele: cara, você é o único veterano do ônibus dos calores, tá tudo mijado. Você não tá com toda essa moral assim, pra ficar ameaçando ele. Aí quando a gente para em Maringá, eu demoro para descer, até porque eu demorei para acordar, e a hora que eu vou descer, eu só escutava lá fora: cadê o calor mijão? Cadê o calor que mijou no cara? Não sei o que. Eu pensei: velho. Eu desci, os caras me deram um chazão, que era normal. Eles deram um chazão em todo mundo, na verdade, no fundo especial. E foi ali que começou a minha história, porque foi esse fato que me tornou conhecido no meio da galera. Rapidamente os caras mais velhos me adotaram por causa dessa história. Viram em mim algum potencial. E foi ali que eu comecei. Voltando de 2005, o Batista organiza uma reunião. Voltando dos Jogos de 2005, o Batista organiza uma reunião. Porque o Batista estava organizando os Jogos Jurídicos Nacionais. E ele organizou uma reunião para passar a diretoria da Atlética. Eu lembro que ele marcou a reunião para umas 7 da noite, numa sexta-feira. A gente foi pro bar. E era umas 11 horas da noite e a reunião não tinha começado ainda. Essa história me marcou muito. Aí eu vou no banheiro e escuto o Batista ligando pro Peterson Manes. Daí o Peterson, depois de um tempo, atendeu e falou assim: Peterson, seu filho da puta, você quer me fuder? Eu arrumei uns otários pra assumir essa bomba no nosso lugar e você não aparece. Vem aqui agora que a gente precisa se livrar dessa merda. A merda era Atlética. E daí fomos nós lá, os otários que assumiram. Naquele momento era eu, o Jiraiya, o Louco, o Kaikai e a Fer. No primeiro momento, o Jiraiya e o Louco tomaram a frente. No primeiro ano. No segundo ano, eu e o Kaikai tomamos a frente. O Jiraiya também ficou retido. E aí eles se afastaram um pouco. Eu e o Kaikai ficamos à frente e eles diminuíram o ritmo. E daí no ano seguinte eu fiquei sozinho, que foi quando eu fui presidente, né? O que eu me recordo bastante do nosso tempo é quanto era difícil e desafiador participar do movimento universitário, né?
como Atlética, porque havia um estigma de bagunça, balbúrdia, zona, de coisas sendo estragadas, depreciadas, e que o universitário não estava nem aí com nada. Então foi um momento bem desafiador. A minha geração da Atlética, né, foi a primeira passagem de bastão, né? Isso é uma coisa que nos marcou muito, assim. Porque até então tinha sido o mesmo grupo, né? Até o Peterson, assim, era um grupo que tinha convivido todo mundo junto, assim. Já nós, a gente entrou na Atlética já com calor, a Atlética já existia, já era consolidada, e a gente era meio satélite, né? Só que os caras precisavam sair, tocar sua vida, e aí acabou caindo no nosso colo. O interesse pela Atlética tinha caído muito, e a gente notava que, principalmente por conta do Chazão, né? A gente, esse período, e eu herdei isso, e eu levo isso até hoje, assim, a gente não tinha muito modos, a gente vivia dando Chazão em todo mundo, dava Chazão pros caras dentro da faculdade, o cara falava alguma coisa que a gente não gostava, a gente dava Chazão, às vezes todo mundo tinha tomado Chazão, chegava alguém diferente, a gente dava Chazão só porque o cara tava de cueca. Pós 2005, né, o Batista sai da faculdade e ele começa a trabalhar com as festas e ele começa a fomentar essa questão dos eventos universitários, né. Então primeiro ele faz os jurídicos nacionais, né, que eram com algumas faculdades do Paraná e do Rio de Janeiro, principalmente. Na minha época mesmo, a gente só tinha as atléticas do direito, né, porque só existiam os jogos jurídicos. Aí depois que o Batista sai, ele vai criar o Engenharias e os Joias, né. Então aí é o momento que ele começa a criar outras atléticas. Mas isso já é um trabalho que ele faz muito com o Toro, né. O Toro foi um grande responsável por fomentar esse movimento das atléticas em Ponta Grossa, assim. Cara, o Toro é foda. O Toro entra na Atlética por acaso. Ele é o cara errado no lugar errado. Depois, em 2007, em Guarapuava, tive um episódio meio lamentável, que fomos para a final do futebol de campo, né, no domingo. Eu preparei minhas bagagens e deixei para carregar no ônibus depois do jogo. Voltamos pro alojamento, haviam furtado minhas malas, né? E isso, na verdade, assim, me deixou com uma sensação de sem saber o que fazer, né? Fiquei procurando em todo lugar. E depois, conversando entre as pessoas ali, os veteranos e tudo, algumas pessoas que já eram advogadas, né? E que participavam dos jogos também, depois de formado, me aconselharam a entrar com um processo contra a equipe de segurança, né? A empresa de segurança. E o Ivan, o Bizuca, me ajudou nesse sentido. Não obtemos êxito, que não conseguimos citar o responsável, né, pela empresa, sumiu, mas me ajudou, de certa forma, a querer participar da Atlética, né. O Toro foi para os Jogos de Guarapuava e a mala dele foi roubada. E aí a gente precisou ajudar um processo contra a empresa de segurança. E aí em 2008, eu era presidente da Atlética, estava no 4º ano, e existia um movimento para minha sucessão, né, que era natural. E aí a gente teve uma reunião no escritório do Bizuca na época, eu, o Jiraya, o Bizuca e o Batista, que eles estavam tentando me convencer que eu deveria me afastar da Atlética e passar a presidência para outra pessoa. Eu falei, cara, eu concordo com vocês e tudo mais, mas a gente não tem essa pessoa, a gente não tem ninguém. Então, assim, eu toco mais um ano como presidente, mas não porque eu queira, que eu faça muita questão. Eu entendo que vai ser difícil para mim, mas a gente tem essa questão. No ano de 2008 eu participei fundando a bateria, né, organizando a bateria, algumas outras coisas, mas ajudei efetivamente dentro da Atlética mesmo como organização pouco, né, mas vim a ser presidente em 2009, né, por conta disso. Inclusive um encontro que eu tive, o pessoal, o PH querendo sair na Atlética, o pessoal pensando um próximo nome, e eu apareci no escritório e falaram, Ademir, você não Toro, né? Você não quer ser presidente da Atlética e tal? E eu a princípio não queria, né? Mas enfim, as coisas acabaram acontecendo de uma forma que eu tive que me envolver. Tudo bem, a gente só precisa notar. Nessa hora o Toro entra na sala, e eu lembro que era final de tarde, aí no Executive Center, na face pra rua, e ele entra com o sol nas costas, assim. Então eu lembro do Toro entrar na sala com aquele brilho nas costas, assim. E daí a gente começou a rir, os moleques olharam pra mim e falaram, cara de otário ele tem. E daí a gente sentou, pediu pra ele sentar e ofereceu a presidência pra ele. O Toro não se interessou muito pelo negócio, ele não queria, ele foi bem fraco assim, nessa transição. Só que em 1º de janeiro de 2009, acontece a morte do Joãozinho, né? O Joãozinho é um cara muito próximo, assim, muito próximo de todo mundo, como o Peterson falou. E aí cara, pra mim não deu, tive que me afastar. E aí eu acho que foi o grande valor do Toro, assim, porque ele não queria, mas ele tinha se comprometido e ele bancou.
Ele deu a palavra dele, foi meu sucessor, mas mais do que isso ele foi muito meu amigo, assim, e foi muito macho de bancar aquela situação. E nós tivemos excelentes nomes, né, que saíram dessas participações todas. O Landau é uma dessas pessoas, o Temístocles é outra, né, que nos eventos dominava, e o Marquinho, que também, né, foi presidente em 2013 e na parte esportiva também mandou muito bem. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Temi, eu entrei na UEPG em 2009, me formei em 2013, e aí praticamente todo o período, até 2012 aí que eu tive na faculdade, eu estive participando da Atlética, né? Não conhecia absolutamente ninguém quando eu passei no vestibular e entrei na UEPG. Meu primeiro dia de aula, morrendo de medo de trote e aquela tensão do calor, achando que vai ser zoado pela galera. No finalzinho da aula, o pessoal bate na porta, entra 5 caras, cada um pesando em média 120 quilos, um maior que o outro. E daí o cara, que a gente percebeu assim que era mais ou menos o líder da galera, chegou pra gente e falou assim: "Fala galera, eu sou o Touro. Quero convidar todos vocês aqui para participar da Atlética. Hoje vai ter a cervejada dos calouros aqui no Tribos e tal." E a galera tudo com medo, pensando: "Poxa, vão levar a gente para lá e tal, vai ter o trote, vão zoar com a gente, vão cortar nosso cabelo", né? E eu fui nessa cervejada dos calouros, né, que foi a nossa recepção. E a partir daquele momento, parecia que eu conhecia toda aquela galera desde sempre. A Atlética, ela me acolheu em Ponta Grossa de uma forma que eu jamais imaginava. Eu conheci uma amizade que eu jamais tinha sentido e eu percebi naquele momento que eu estava no lugar certo. Ela faria parte da minha vida desde então para sempre. Entrei no curso de Direito em 2009, fui para os Jogos já em 2009, lá em Foz do Iguaçu, e comecei na Atlética após esses jogos, assim, que daí eu comecei a ter um envolvimento maior com o Touro, com o PH. Comecei a estagiar junto com o Touro, então convivia muito com ele, convivia muito com coisas da Atlética, consequentemente. E aí que começou bem a participação na Atlética em si, de envolvimento, de gestão, porque até então eu era um torcedor, nunca fui atleta, né? E nunca tive a oportunidade de representar a Atlética em quadra, mas sempre nessa parte de gestão. Toda a minha carreira vinculada à Atlética foi na parte de gestão. Em 2010, auxiliando muito ele com essa parte da tesouraria para fazer os Jogos 2010 em Maringá. E em 2011, já mais certo com esse cargo, toda a tesouraria da Atlética para os Jogos de 2011. Na metade de 2011, virei presidente da Atlética. Marquinho, sempre todo mundo me chamou dessa forma, e apelido em si nunca tive. Eu entrei na UEPG em 2009, eu vim de São Paulo, entrei em 2009, me formei em 2013 e, cara, acho que eu fui no total aí a uns 7, 8 jogos jurídicos desde o meu primeiro ano. E pra Atlética, cara, eu entrei ali meio que na informalidade no meu segundo ano ali. Até não lembro se eu já ocupava algum cargo ali, alguma coisa no segundo ano, mas formalmente mesmo assim, eu me lembro bem de 2011 pra frente. Mas, cara, daí 2011, como eu disse, eu ingressei formalmente ali, eu acho, como diretor de esportes, que daí foi quando a gente entrou, veio essa equipe nova na época, né? Eu, o Landau, o Temístocles ali, que eu acho que na verdade nós três, eu acho que meio que entramos ali quase que simultaneamente, assim, também entre segundo e terceiro ano, sob a presidência do Touro. Mas eu acho que em 2011, cara, foi realmente assim o ano que, digamos assim, formalizou mesmo assim essa nova geração daquela época, na qual eu era diretor de esportes. O Landau, eu não sei se ele era secretário ou vice-presidente, o Touro era presidente e o Temístocles, eu acho que ele era diretor de eventos. E aí em 2013 eu fui para a presidência. Daí em 2013 eu fui à presidência da Atlética e da Liga Jurídica nos Jogos. Mas tem um momento que pessoalmente me é muito caro, cara.
foi em Guarapuava. O Joãozinho, porra, eu tô passando assim naquela confusão, jogos, eu tava lidando com alguma coisa, não lembro o que era, o Joãozinho fala, pô, vamos tomar uma cerveja. Daí eu falei, pô, cara, não dá, cara, tô correndo aqui com as coisas e tal. Daí ele falou assim pra mim, falou, cara, esse vai ser meu último jogos. E ele já vinha falando isso há algum tempo, né, cara, mas fala, cara, que último jogos, não sei o que e tal, esquece. Não, vai ser meu último jogos. Eu falei, então tá, vou tomar uma cerveja só pra você parar com essa chantagem. E eu tomei aquela cerveja com ele, e, pô, foi o último jogo do cara mesmo, porque ele acabou morrendo logo na sequência, assim. Então, cara, ainda hoje, assim, aquele momento, aquele parar para tomar cerveja naquele bar, assim, me marcou muito, porque eu acho que se eu não tivesse aceitado aquilo, eu jamais teria me perdoado. E principalmente porque isso marcou minha vida, assim, desde aquele momento eu sei que qualquer momento com um amigo pode ser o último. Então a gente sempre tenta levar isso. Então eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados que a Atlética me deu, um que eu não queria ter tido. O primeiro jogos que eu fui calouro, inclusive, esses jogos nacionais, a Atlética levou somente um ônibus. A partir dali, eu vi um crescimento muito grande da Atlética e fiz parte de tudo isso, né? No segundo jogos que eu participei também como acadêmico e atleta, apenas Jogos Jurídicos de Guarapuava 2007, a Atlética levou apenas 2 ônibus. No terceiro, Cascavel, né, a gestão do PH, levou 3. Depois, nós em Foz do Iguaçu levamos 5 ônibus. Maringá, né, como muita gente também veio de carro para a cidade, foi de carro para os jogos, tinham parentes, né, muitas pessoas acadêmicas vieram de fora, enfim. Nós levamos 3 ônibus, mas tivemos uma delegação próxima de 200 pessoas participando dos eventos, dos ginásios e das festas oficiais, né? Depois de 2011, o Moarama, nós também levamos novamente 5 ônibus. E por aí foi, né? Jogos Jurídicos de Guarapuava e depois Toledo também, houve uma delegação bem grande. E eu lembro que eu só volto a participar da Atlética no dia do embarque para os Jogos Jurídicos de 2009 em Foz do Iguaçu. Eu lembro que eu entro no ônibus e falo, puta, cara, não vai ter jeito, cara. Porque ali, como os jogos eram em Foz do Iguaçu, a gente deu um boom, saiu de 3 para 6 ônibus, eu acho. E em 2009 eu fui para os meus primeiros Jogos Jurídicos, né? Foi algo que mudou totalmente a minha visão sobre a vida, foi algo que mudou minha maneira de enxergar tudo, fez eu questionar, fez eu mudar todos os meus valores, né? Porque eu percebi como aquele sentimento, aquela amizade, aquele pertencimento, né, fazia bem para as pessoas que estavam lá. E ali em 2009, 2010, eu acho que estava no ápice de consolidação desse evento no âmbito do estado. E cara, no meu primeiro ano da faculdade, em 2009, foi meu primeiro Jogos Jurídicos, como calouro inclusive, e algo assim que já começou assim a me despertar, por exemplo, em querer participar da Atlética, foi ver assim o nosso desempenho, por exemplo, no âmbito dos Jogos Jurídicos, assim, um ano que a gente nem pensava em ter joia. Nós também aumentamos significativamente nossa representação como Atlética dentro da universidade, com conversas diretamente com a reitoria ou com o colegiado do curso de Direito. Mostramos que a gente fazia um trabalho sério e organizado, tanto na parte esportiva quanto na parte de festa mesmo, né, de torcida e tudo, nas confraternizações. Sempre nos responsabilizamos por tudo o que acontecia e conseguimos agregar bastante valor, né, das autoridades da universidade. Inclusive ganhamos uma eleição do DCE, fomos coordenador de esporte, um dos coordenadores do DCE, e durante o nosso período de faculdade também participamos bastante do CACS, né, para termos representatividade nos esportes, departamento de esportes do CACS, e conseguirmos, né, enfim, desenvolver melhor a Atlética, porque ninguém, como eu disse, caminha sozinho, né? Nós precisávamos ter um envolvimento do maior número de pessoas possíveis dentro da nossa instituição, e nós conseguimos, né? Nosso maior desafio era mostrar que a Atlética precisava dos acadêmicos, porque a Atlética são pessoas, né? E uma instituição, uma associação não vive sem pessoas.
A Atlética começou a ser reorganizada com um foco maior nessa valorização da parte esportiva, né? Então, a gente fazia eventos, a gente fazia cervejada, a gente mobilizava a galera, a gente ia atrás de atletas, né? Para quê? Para investir no esporte. A gente começou efetivamente a caçar os atletas dentro da faculdade. Cara, em 2011 começamos ali o trabalho de formiguinha, cara. A gente começou a se inscrever para todas as modalidades esportivas, que era algo que a gente nem fazia. Inclusive, na época, o ponto forte era o Facebook. Eu me lembro como se fosse ontem. Assim, eu chegava em casa, eu adicionava todo mundo no Facebook aqui, daí eu já ia naquele verdinho assim e tipo, ia doar o Z um por um. Opa, boa tarde, tudo bem? Viu, por acaso você joga alguma coisa? Ah, você não corre, não joga natação, você não sabe correr? Cara, tipo assim, era algo dessa forma, porque era o começo. Não tinha, até que eventualmente você chegava em alguém que falava, porra, eu joguei na seleção paranaense de basquete, quero jogar, nem sabia que tinha time, né? Era, tipo assim, esse amadurecimento, na verdade, que a gente fez e esse trabalho que a gente teve, que a gente passou a fazer, na verdade, cara, a gente se deparava com esse tipo de comentário. Às vezes a pessoa nem sabia que tinha equipe, que a Atlética fazia esse trabalho, justamente porque, cara, a gente era muito grande e nem sabia, não tinha muito essa noção, né, tipo de 800 alunos e esse mundaréu de formado. E isso teve um resultado muito bom, né, porque a gente teve uma evolução muito nítida. Disso, né, a gente passou a presidência da Liga, a gente passou a ser uma Atlética aí, com certeza, por um período mais influente dentro dos jogos jurídicos. E apesar de não ter atingido o ápice esportivo que a gente imaginava por diversos fatores, nós tivemos um crescimento muito grande nesse sentido, né? A geração que entrou no meu ano foi muito boa esportivamente. Foi a geração que fechou o ano de 2013 do Marquinho. Essa mesma turma tinha muitos atletas. E a gente fazia muitos eventos na ponta do time, carregava o piano, e isso tem que ser ressaltado muito. Cara, o nome do cara dos eventos nesse período se chama Temístocles, né? E o cara, ele assim, igual eu disse, nessa época a gente sempre ia organizar uma festa ou outra, uma cervejada, mas assim, o Temi sempre puxou, ele deve falar melhor que eu até inclusive, mas cara, foi um período de consolidação das cervejadas, assim, eu acho que a gente surfou bastante nessa onda das cervejadas, assim, porque estava em alta e que não era tão forte assim quando a gente entrou, mas acho que estava no comecinho, mas aí passou a ficar em alta, a gente começou a conseguir fazer algo um pouco mais organizado e, cara, assim, até que chegou no ponto que você vê hoje, assim, tipo... Então você tinha uma arrecadação legal para a época, não era do tamanho que existe hoje, a quantidade de pessoas que vão ao evento. Para ganho de receita, as festas assim que a gente fazia, como não tinha até inclusive tanta exigência, cara, a gente conseguia angariar bastante lucro e junto com o material, né, que a gente vendia da Atlética. E daí, cara, isso possibilitava a gente fomentar os treinos. Então, existia muito esse fomento da parte de eventos e materiais, e você conseguia subsidiar muitas coisas para treinamentos, e com isso conseguiu-se dar uma estrutura mínima e conseguindo trazer essa galera. A gente começou a ter treinos, a gente começou a contratar treinadores, né, profissionais técnicos para os times. E daí, cara, cada um na sua especialidade desempenhava esse papel muito bem feito, assim, apoiado pela equipe, obviamente. Naquele momento era uma transição onde havia ocorrido progressos em gestão, em crescimento da Atlética, e que se não tivesse alguém comprometido, certamente a Atlética talvez teria parado no tempo e talvez deixado de existir. Foi muito bom, você fala até época de ouro, porque foi a época que vieram essas belezinhas aqui, né? Aqui que é, né? Não se sobrevive sozinho, né? E vendo isso, eu principalmente, né, ajudei muitos amigos que eu tinha em outros cursos a fundarem atléticas, né, de outros cursos, tantos outros cursos. Quando eu entrei na UEPG em 2009, a gente tinha duas atléticas, a Atlética de Direito e a nossa filial, que é a Los Bravos, né,
que inclusive o símbolo deles, né, aquele touro, é uma homenagem ao nosso presidente Touro, porque naquele momento foi a gente, quando eu entrei, a Los Bravos já existia, né, mas foi o EPG, a Atlética de Direito, que ajudou a fundar Los Bravos. Por quê? Porque a gente precisava de um rival. Para a gente desenvolver a nossa parte esportiva aqui, a gente precisava ter com quem competir. Então, a gente fundou a Los Bravos. Então existia um fomento muito grande na UEPG, primordialmente, que era a grande faculdade que existia na época, para a fundação de atléticas. A Atlética da Los Bravos, ela foi fundada quando existiu a criação do Engenharias, e ela é fruto, o símbolo dela é fruto em homenagem ao nosso ex-presidente Touro, até, né, se você pensar. E foi muito auxílio, por existir muita amizade naquela época do Touro com a galera da fundação da Atlética dos Bravos. Então existia uma amizade dele, e ele ajudou a fundar, mas primordialmente o Chibaba, que foi o primeiro presidente da Los Bravos, se não me engano. Mas as outras atléticas da UEPG existiu uma reunião para que trouxessem pessoas que tinham interesse. Era o Tião da AJ, que ainda hoje está vinculado à Atlética, era o Vitor Provin na Sharks, eu lembro que tinha a Camila na Atlética de Farmácia. Então existiu a reunião para trazer essa galera que queria fundar, queríamos fazer o Joia e queríamos ajudar as atléticas também a nascerem, entenderem a dinâmica e se desenvolverem. Da parte de fundação para a criação do Joia, rolou em 2010 reunião, e a partir de então começou a se trabalhar primeiro, vamos estruturar as atléticas para a gente ter um mínimo aqui de possibilidade para criar-se um Joia. Então daí a primeira edição do Joia aconteceu só em 2011, mas as tratativas já vinham desde 2010 para fomentar mais esse movimento universitário de atléticas e conseguir trazer uma competição do nível do Joia. Na verdade, essas novas atléticas, elas foram surgindo aqui em Ponta Grossa também em decorrência de outros eventos do âmbito estadual, como por exemplo o Engenharias, né? Isso aí fomentou a criação da atlética nas engenharias, e daí, cara, e aí com o surgimento do Joia foi um efeito em cascata, assim, em relação às outras atléticas. E hoje, assim, tem curso que eu nem imaginava que tinha esse curso em Ponta Grossa, e já tem atlética, assim, então foi muito positivo. Por consequência, houve um amadurecimento da nossa instituição, assim, em todas as suas finalidades, assim, e objetivos, tipo, para a qual foi criada, né? Em 2011, eu entrei efetivamente, comecei a ter um poder decisivo na Atlética a partir dos jogos de 2010, né? E daí eu e o Landau, a gente começou, junto com o Marquinhos também, a gente começou a fomentar as cervejadas e tudo mais, com o objetivo da gente ganhar mais dinheiro. Então, modéstia à parte, naquela época as festas universitárias tiveram um salto em qualidade muito grande. No começo de 2011, a gente fez uma festa chamada Vem Todo Mundo. Na época era uma música do Cátrio, que estava estourada. Foi o primeiro evento que a gente conseguiu reunir todas as atléticas. Isso foi, acredito, em março de 2011. A gente distribuiu pulseiras para todo mundo vender, a galera vendeu, e a gente fez uma festa que foi muito, muito, muito massa. Foi a primeira cervejada universitária que teve iluminação em Ponta Grossa. A gente colocou uma estrela de luz negra bem no meio do Tubos Campestre e 2 lasers. A galera ficou encantada com aquilo na época, isso foi em 2011. E daí, a partir daquilo, a gente iniciou essa conversa com todas as atléticas e começamos a falar assim, ó, a gente podia fazer um Joia aqui também. Em 2011, teve um pré-jogos que a gente fez na ABB. Decitou. É o tema. Cara, o pré-jogos foi muito massa na ABB. Primeira vez que teve um evento na ABB do nível universitário atléticas. Esse primeiro contato que a gente promoveu lá em 2011 foi o que possibilitou o surgimento do Joia, né? Então, a partir dali, nos moldes, né, copiando a ideia de Maringá e Londrina, a gente fez o Joia aqui. E qual que era, né, a grande intenção disso? É fomentar essa rivalidade sadia entre as atléticas. Por quê? Porque quando você tem essa competição, todo mundo cresce. E eu tenho orgulho de dizer isso porque também fui o idealizador e fundador do Joia Ponta Grossa.
né, que aconteceu a primeira edição em 2011. Né, fomos presidente em 2011, 2012 e 2013 e organizamos o Joia nessas 3 primeiras edições. Tivemos excelente representatividade nas ligas, além de fundarmos o Joia, né, sermos organizadores dos 3 primeiros anos, né, idealizamos o Joia, ajudamos várias atléticas a se fundarem em Ponta Grossa, odonto, jornalismo, medicina, Los Bravos, que é engenharia, né, as engenharias, inclusive nos homenagearam com o touro, né, o mascote deles, que eu fico bem contente. O pessoal lá eram meus amigos mesmo, independente da faculdade, e nós tínhamos uma rivalidade saudável, sadia, né, que criávamos em off para termos um crescimento e um envolvimento dos acadêmicos. Mas nas horas vagas nós estávamos todos juntos, às vezes no bar bebendo, um churrasco e tudo mais, aniversário um de outro, e dando risada, né? Que é o que importa. O nosso foco principal sempre foi os jurídicos, né? Na minha época, o principal evento do ano eram os jurídicos. Então, depois que terminava o jurídico, a gente continuava treinando para o Joia. Mas era o mesmo time, né? Era a mesma equipe, os treinamentos eles ocorriam o tempo inteiro, né? Tanto a Atlética de Direito quanto a Atlética de Engenharia, elas não tinham condições de ser campeãs dos seus jogos estaduais, mas elas tinham condições de ser campeãs do Joia. Então, isso também era de certa forma, era muito legal, né? Era muito bom porque daí o Joia a gente podia levantar o troféu grande, né? Os jurídicos a gente sabia que a gente ainda não tinha condições, mas o Joia a gente tinha, e a gente levantou. Em 2011, quando foi a primeira edição do Joia, tinha menos modalidades, não tinha a quantidade de modalidades que tem hoje. Você consegue analisar que a diferença do primeiro Joia para o segundo Joia foram as modalidades que não tinham de uma edição para outra, que foi o que trouxe essa diferença de pontos que conseguiu levar a Atlética ao título. Então esse crescimento esportivo foi muito bom nisso, que toda a base foi construída, os times foram se agregando com acadêmicos que entravam e são atletas e melhoravam a equipe. Formados que a gente conseguia trazer e falava, você já formou, mas existe a possibilidade de você continuar competindo pela Atlética aqui no Joia. É mais difícil você ir para os jurídicos? Tranquilo, a gente entende. Mas aqui em Ponta Grossa você consegue continuar competindo. Os times foram se incorporando, foram ficando cada vez melhores e acabou culminando no bicampeonato do Joia seguido em 2012 e 2013. Tanto que foi campeão do Joia, que eu organizei, do 2013, né? Eu tentava sempre separar bastante para não ser tendencioso, né? E nessas questões. E fomos campeões em 2012 do Joia e 2013, como Atlética na gestão do Landau e do Marquinho, o que foi excelente. Nos Jogos Jurídicos Paranaense, nas minhas gestões, 2009 nós ficamos entre os 10, salvo engano, né? Algo que não acontecia há um bom tempo. Pegamos algumas semifinais, se eu não me engano, final não lembro agora de cabeça, talvez tênis de mesa, com o próprio PH, que era um dos atletas, ele e o Valdir. E depois, 2010, fomos campeões de algumas modalidades e vice de outros, pegamos mais finais ainda do que no ano anterior e ficamos, se eu não me engano, em 5º ou 4º lugar na classificação geral. Mas o dia que a gente levantou o troféu de campeão geral do Joia foi marcante também. A construção disso aqui foi muito boa. Chegou no último dia, a gente estava até com um saltinho alto, né, no último dia de competição, porque a gente estava com muito ponto na frente. Era ponto de tipo assim, eu acho que a gente terminou aquele Joia com 50 pontos na frente do segundo colocado. Foi um dia antes, porque a gente já estava ali na somatória em off dos pontos e já tinha visto que já ia dar de sobra. E foi na foto que a gente tá assim do basquete feminino, que tipo, cara, foi uma sensação bem bacana, assim, porque a gente estava se consolidando não só ali o vôlei feminino já, tipo, que já era tipo batido, melhor, disparado, melhor, assim, de Ponta Grossa, daí o basquete também se consolidando. E cara, aí se consolidando essa pontuação ali do nosso bicampeonato, assim, tipo um dia antes, assim, né, tipo, domingo eram as finais. Então, assim,
No domingo eu já tava, sei lá, cara, tipo, anestesiado, assim, do que tinha rolado no sábado. Acho que esse momento pra mim foi a cereja do bolo mesmo, assim, que tudo assim, porra, entreguei, fiz o meu melhor até aqui. A história do Nhonho queimando uma bandeira dos Bravos sem querer. Assim, ele queimou sem querer. Eu lembro, até surgiram vídeos na época totalmente sem querer, fazia as labaredas dele lá e deixou cair o papel que ele estava com fogo, acabou pegando num canto da bandeira. Pô, tava tão no salto no alto do salto que falou, tira 12 pontos da gente aí. E o momento que a galera invadiu a quadra, foi nossa. Invasão de quadra para comemorar o título, né? E nos carpeirinhos não é fácil invadir, né? Você tem um certo degrau que você tem que pular. Mesmo assim, a galera estava invadindo, com cuidado para não se machucar, mas estava pulando a quadra, invadindo. Então, aquele momento de comemoração do título ali foi muito gostoso de estar com a galera lá e segurando o troféu em cima. Eu estava no ombro de alguém, mas eu não lembro no ombro de quem que eu estava. Mas eu estava no ombro de alguém com o troféu do primeiro título do Joia que a gente conquistou. 2011, o Moarama também mantivemos um bom posicionamento, não lembro se quinto ou sexto na classificação geral, e fomos campeões do futebol de campo, algo inclusive bem significativo, né, para mim, que eu tive que bater boca com o árbitro, dar uma de cartola, né, coisa que não é muito do meu feitio, mas que ele quase nos prejudicou de uma forma grotesca na final, marcando um pênalti que sequer existiu. Nós acabamos consagrando campeões depois de muito tempo, ganhamos um título nos Jogos Jurídicos, né, que futuramente aconteceram novas vezes, mas ali foi uma equipe que começou a ter sucesso, né, nas competições e algo que se tornou duradouro, né, se tornou histórico e até uma marca registrada, né, o futebol de campo e algumas outras modalidades onde nós íamos muito bem. A gente saiu só daquelas modalidades ali que eram mais clichês, né, e que também era nosso orgulho, como futebol de campo, futsal, basquete, masculino. A gente tinha pouca coisa no feminino e, cara, quase nada nas individuais. E, na verdade, as modalidades individuais, cara, eu acho que, assim, é a cereja do bolo. Mas, por outro lado, o nosso coletivo dos femininos, nessa época que a gente começou a organizar, montar e a treinar, cara, foram modalidades que nos trouxeram muitos troféus e orgulho, inclusive, né? Como o vôlei feminino, basquete feminino. Você fazer um bom desempenho nas individuais e você manter ali um desempenho ok nas coletivas, foi basicamente a receita que a gente acabou chegando, a gente pôde chegar no nosso melhor, digamos assim, né? Porque também não dá para ganhar tudo, né? Quando eu entrei na Atlética ali em 2009, e eu comecei a fazer as artes das camisetas, né? Aquele cachecol cinza, foi eu que fiz, e entre várias outras artes assim que caía, porque eu era o cara que entendia um pouco mais. A gente utilizou esse símbolo nos jogos de 2011 de Moarama na camiseta. Fomos presidente da Liga Jurídica Paranaense em 2012, Jogos de Guarapuava, que, modéstia à parte, assim, teve frio, as festas não foram tão legais pelo local, mas foram os jogos mais organizados que já tiveram, né? Tivemos equipe de fisioterapia cuidando das lesões, ambulâncias em todas as praças esportivas, distribuição de brindes, começamos naqueles jogos, um QG dos jogos, né, onde havia uma integração para quem não estava participando nos horários que o pessoal não estava participando, né, nas praças esportivas. Muita coisa inovadora a gente fez, né, dentro do nosso envolvimento acadêmico universitário, e eu me orgulho bastante de dizer isso, né? Não é à toa que eu tenho a caveira tatuada na minha perna. E o que aconteceu foi que em 2015, na gestão do Luiz Leite, da 15, frente ao Joia Ponta Grossa, eles me contrataram, a Liga me contratou para fazer uma assessoria para a Liga ali em questões de regulamento, dar uma reformada no regulamento, dar uma melhorada no regulamento. E com esse retorno para a Liga, pelos desenhos políticos que estavam ali, acabou me levando a ser o presidente da edição 2016 do Joia. Isso eu falei, vamos aí, 2016, a edição 2016, a gente fez a presidência do Joia Ponta Grossa, junto com a Los Bravos, com o Ones, com o jornalismo com o Bento, a Maria Amélia representando a 15, a Camilinha representando a Capetada. Fizemos a edição 2016
E antes mesmo da edição 2016 do Joia acontecer, na metade do ano aconteceu os Jurídicos e acabou os Jurídicos. O Cassi, que era o presidente da Atlética na época, chegou para mim e falou: Andal, o que você acha da gente voltar também para os Jogos Jurídicos na CEOL? E daí foi que eu falei: Cassi, podemos voltar, mas eu quero a tesouraria. Estava tendo algum evento da Atlética no TRAD, que eu não lembro o que era, e a gente saiu do TRAD direto para um posto lá na rodovia para encontrar carona e ir junto. Chegou na hora da reunião, candidatos a CEO dos Jogos Jurídicos, me candidatei à tesouraria, a única candidatura, aclamado tesoureiro para os Jogos Jurídicos 2017. Eu lembro que na volta entramos na van, o Chué, que era o presidente da Unibrasil na época, ele só soltou: pô, a gente achando que o Cassi trouxe um calor dele, o Cassi trouxe o pai. E a segunda parte começa aqui, o representante da Atlética perante o Joia Ponta Grossa em 2016, tesoureiro da Atlética em 2017, Maringá 2017, e 2018, na sequência, virando presidente por aclamação, unanimidade. Presidente da Liga Jurídica 2018, o Moarama, mais pra caramba. E eu pude acompanhar a gestão Igor, Alexandre, e veio o Cassi. O Cassi querendo muito fazer acontecer, vendo as limitações, mas querendo mudar muito. Quando veio o Daldin, você já vê uma estruturação da parte esportiva um pouco diferenciada. Eu já vi que é uma geração que quer mais a ideia da Atlética, de Cara, foram 14 jurídicos. E assim, o que eu acho mais legal foi o jurídico que foi o Calouro 2005 Maringá, porque é o jurídico sem responsabilidade, né? Eu tava descobrindo tudo. Tem essa história do ônibus, tem uma história que, pô, eu achei que tinha chamado a gente pra ir embora, eu saí da balada, e daí tentei entrar, não consegui, daí eu entrei na balada pela janela, segurança me cataram na balada e tal. Então também foi um momento assim que eu fiquei famoso. E daí na sequência eu já entro no negócio de trabalhar. Mas teve os dois momentos assim, os jurídicos de Ponta Grossa, né, o Nacional de Ponta Grossa, que foi um momento assim que foi aquela transição, foi o jurídico de Ponta Grossa, então a gente tinha muito protagonismo, né, na organização dos jogos. Pô, foi um negócio assim muito legal, foi efetivamente a passagem de bastão, foi quando os caras da velha guarda mesmo largaram na nossa mão. Eu acho que o apoio moral deles, de aceitarem nossas escolhas, também foi muito importante. O cap era uma coisa que o Ivan, né? O Ivan ele tinha um cap nos primórdios, daí depois ele deu um cap pro Batista, aí depois ele deu um cap pro Joãozinho, um pra mim e pro Toro. Então acho que no total foram 5 ou 6 caps que o pessoal tinha. E era uma marca da UEPG, assim. Em 2006, no primeiro jogos que eu participei, os Jogos Nacionais de Maringá, eu fiz amizade com toda a nossa delegação, que era um ônibus, mas teve um fato na última festa que me marcou bastante. Inclusive, formei um grande amigo, que é o Juliano Giraia, que era vice-presidente naquela época, e também foi vice-presidente da Atlética na minha gestão em 2009. Nossa, e sem ele acredito que seria difícil ter conseguido ter o resultado e fazer as coisas como aconteceram, porque ele ajudou bastante, um cara sensacional, das melhores pessoas que eu já conheci. E nesses jogos de 2006, eu, calouro de tudo, nós participamos da última festa dos jogos, que foi MC Serginho Lacraia, assim, dançando e, pulando e se divertindo como se não houvesse amanhã. E foi um fato bem legal que eu me lembro desses jogos, assim, foi muito divertido. Foi algo muito intenso em todos os momentos, né? Foram muitos momentos, assim, de felicidade absoluta que eu experimentei usando essa caveira no peito. Eu dizia, para quem quisesse ouvir, que os Jogos Jurídicos eram o melhor evento do mundo. Eu não ia abandonar, porque os Jogos Jurídicos eram o que existia de melhor. E de fato era. Eu gostaria de estar comemorando o título do basquete de Jogos Jurídicos 2024, feminino, entendeu? É gostoso comemorar títulos. O título de 2019, Cascavel contra a UE. Foi uma experiência. Eu não sei se era a delegação inteira que estava naquele ginásio,
mas pelo menos da UEPG era a delegação inteira, eu acho. Foi muito bom, porque os Piás, eles tiveram, em 2018, eles tiveram uma decepção muito grande por conta deles mesmos. O título era para ter vindo em 2018, para aquele basquete. Só que eles perderam para eles mesmos. Na semifinal, na noite anterior da semifinal, foram para a festa, estouraram. Não tinha condição alguma de ganhar aquele jogo. Você via assim, quando os caras entraram no ginásio, falavam, eles eram atletas que não falavam coisa com coisa, você tentava dialogar alguma coisa assim, você via que estava aéreo. Então, tipo assim, não existia. E para 2019, a experiência de 2018 fez o 19 acontecer. Até de ser repassado para outros atletas, outras modalidades que hoje ainda competem pela Atlética, pela galera que vai entrar para competir ainda pela Atlética, entendeu? Se você quer resultado, você vai ter que dar uma abdicada de algum lado, não digo totalmente, porque foi o que eles fizeram lá em 2019, mas um pouco você vai ter que dar uma segurada. Esse ano é bem lembrado, esse título de 2019 do basquete foi muito gostoso. Né? Esse foi muito gostoso de estar lá, de ver a festa na arquibancada. O jogo foi bem pegado até certo ponto. Depois o time da UEM demonstrou um certo cansaço, os nossos piadas estavam mais inteiros. Era bola que caía, era Marques metendo bola de 3 e saindo pra galera. Pô, foi sensacional aquilo. E carrinho de som e som torando na arquibancada, com a galera curtindo, ninguém tava parado o jogo inteiro, comemorando junto cada sexta. Esse momento foi muito gostoso, isso é bem verdade. Atlética, antes de mais nada, tipo de integração e barará, cara, Atlética é identidade. É a minha identidade universitária, é a tua identidade universitária, é a identidade do formado. Porque, cara, é literalmente a associação que vai levar o teu curso no evento que ela vai participar. Ela vai estar representando o calouro que entrou no primeiro dia de aula até o mais velho dos formados, entendeu? Então, assim, a gente fazia esse trabalho de falar, viu, nós aqui enquanto diretoria e etc, a gente, ou até os atletas que já estavam, a gente não está fazendo nada para nós, a gente está fazendo para o curso. O teu curso é que vai estar lá no pódio, ou ele vai estar lá embaixo. Você tem duas escolhas, ou participar ou não participar, porque a partir do momento que você falar que você cursa direito do EPG, as pessoas vão saber que a sua Atlética foi campeã ou a sua Atlética ficou em último lugar. Se for para passar vergonha, você vai passar vergonha igual, você dizendo que não gosta da Atlética ou não, você participando da Atlética ou não. E cara, a gente começou a descentralizar o papel principalmente da presidência, para a diretoria, para a coordenação e cara, e as nossas reuniões, seja para preparatório para o jurídico, seja preparatório para o joia, seja para qualquer coisa, a gente começou a, tipo assim, fazer uma reunião de 5 pessoas para 15, 20, porque, cara, é uma associação, é uma política, entendeu? É um trabalho feito no coletivo. Em 2012 eu entrei, em agosto, né, encerrou a presidência do Landau em 2012, e eu entrei na presidência, aí o Landau foi para a bateria e eu toquei até 2013. Eu tive um crescimento pessoal muito grande, cara, assim, dentro da Atlética. Primeiro porque eu acho que no nosso período universitário a gente cresce, a gente amadurece de muitas formas. E a Atlética, cara, nessa questão de você participar ali da diretoria, de gestão e depois em 2013 que eu finalizei ali o meu ciclo com a presidência da Atlética e da Liga Jurídica nos jogos, cara, eu passei por experiências assim muito fortes, assim, tipo num período muito curto, né? Inclusive no quinto ano, assim, porque por exemplo, eu tinha que lidar com o quinto ano, eu tinha que lidar com o TCC, eu tinha que lidar com a OAB, eu tinha que lidar com o estágio. Então eu acho que agosto, cara, foi um mês assim que eu vi que tudo compensou e tudo valeu a pena, porque, por exemplo, esse ano no Jurídicos a gente saiu de 7º lugar, se eu não me engano, em 2012 para 4º, em 2013, e cara, a gente ficou a 10, 11 pontos atrás só da Federal, que ficou em 3º lugar. Cara, e daí, em agosto, a gente consolidamos a nossa potência esportiva com o bicampeonato do Joia. E tem um texto do Gustavão, texto maravilhoso, acho que todo mundo já teve acesso a esse texto, não sei se você já... Quando eu entrei na Atlética, isso em 2009, eu tive acesso a esse texto, ele dizia assim: não pergunte o que eu fiz pela Atlética, pergunte o que a Atlética fez por mim. A Atlética
é capaz de transformar mendigos e prostitutas em reis e rainhas. E era essa sensação. Não importa o que você fosse, não importa quem você fosse, quando você estava com essa caveira no peito, você se sentia o rei do mundo, você se sentia completo. Eu me sentia a pessoa mais feliz do mundo. E não é mentira, é verdade. A gente não consegue entender o quão profundo é isso até você sair dela, né? Até você perder essa convivência, porque assim, a Atlética moldou caráter de muita gente. A Atlética, ela transforma as pessoas em pessoas muito melhores. Faz 10 anos que eu estou formado e eu recebo as pessoas da Atlética, da minha época, na minha casa, 3, 4 vezes por ano. A marca que a Atlética faz na gente, ela é muito maior do que a gente faz na Atlética. A galera não entende por que a gente era o último a dormir, porque tinha que pegar a galera da festa e levar para o colégio, e o primeiro a levantar no outro dia para acordar os atletas para ir para a natação. As pessoas não tinham essa capacidade de entender, né, que o que a gente estava fazendo pela Atlética era nada perto do bem que a Atlética fazia para a gente como pessoa. A Atlética me desenvolveu pessoalmente em alguns sentidos que eu vejo muito importantes hoje, principalmente na vida profissional e como você se comporta frente às pessoas. Era um tempo onde a gente precisava fazer pessoalmente, no cara a cara, muitas coisas. E isso me ajudou a ter desenvoltura, né, em falar com as pessoas, criar uma certa habilidade nesse sentido, tanto liderança como gestão, né, ter esse tato e empatia com o próximo que nós desenvolvemos, e saber, né, lidar em situações difíceis que aconteceram bastante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: entendam a história da Atlética, vejam os antepassados, respeitem os representantes, quem foram os gestores, os líderes, quem participou de tudo, tá? Não olhem com desdenho, mas sim com respeito. Bom, hoje eu sou professor do UPG, né? É uma escolha, a escolha de viver no piso quadriculado, né, como a gente costuma dizer. Aquilo sempre me marcou. Bom, meu pai foi professor da casa, meu pai foi professor do centro acadêmico, foi presidente do centro acadêmico no momento do período da ditadura. Depois eu fui presidente da Atlética. Eu acho que o curso de Direito, assim, para nossa família, para mim é uma coisa muito próxima, assim. Até hoje o presidente é o Heitor, meu sobrinho, né? Até algumas histórias, assim, ele presenciou já criança, assim. Eu acho que isso tudo influenciou muito. Mas acho que é amizade, né? Eu acho que o curso de Direito Atlético foi a minha janela para o mundo. Foi ali onde eu comecei a conhecer o mundo e a me conhecer. Pô, as pessoas mais próximas da minha vida até hoje são os caras que são da Atlética. A gente é isso. E até hoje, esses caras são os caras mais próximos, mais importantes. Quando tem alguma dúvida, é para eles que eu recorro. A gente não entende assim, mas volta e meia você encontra com alguém, tipo hoje lá, 15 anos depois, alguém que foi teu calor, fala assim: pô, aquele dia você fez isso, você me ajudou com aquilo, pô, aquele dia você me deu uma cerveja. Cara, você nem lembra disso, assim, e essa coisa assim de ter sido importante para alguém que você não sabe quem pô, marca também, porque eu sei que teve muita gente que, pô, não lembra as coisas que fez pra mim, assim, naquele momento, que era o calor, que eu tava lá, que era só o calor bobo, que ficava fazendo cagada, e os caras ficavam me dando bebida pra ver se eu ia fazer outra merda. Quantas vezes a gente fez isso depois, né? Eu acho que isso, assim, e até hoje, pô, toda vez que eu vou fazer qualquer coisa, as primeiras pessoas que eu lembro são os caras que foram do Atlético comigo, ou antes ou depois, e essa amizade, né? E aí hoje, 25 anos depois, né, da fundação, deixar bem claro que eu não estava lá na fundação, não sou tão velho assim, mas hoje, 25 anos, o Heitor, meu sobrinho, que virou presidente da Atlética, eu sei que isso tem muito por causa do exemplo, né? Eu me lembro dele criança, assim, eu lembro da pressão familiar, assim, no dia do embarque dos jogos, aquela loucura, assim, meu pai, minha mãe, minha irmã me ligando: leva o Heitor para ver o embarque, porque ele gosta, porque ele tá curioso.
ele quer ver um negócio da boneca inflável, ele quer ver a bandeira. Isso depois acaba se tornando assim. E a Atlética, que foi a família que eu escolhi, acabou virando a minha família, porque a minha família também escolheu. A Atlética mudou a nossa vida, mudou tudo que a gente é. Eu não sei o que seria da minha vida sem Atlética, eu não consigo imaginar. Eu acho que isso tudo é muito importante, assim. E uma coisa que eu sempre digo assim, a gente vem, se dedica, se mata, e a gente tem que levar alguma coisa, porque a gente leva seus amigos, as histórias, e as marcas que a Atlética deixa na gente. A gente é o que a gente aprendeu a ser ali dentro, não tem como fugir disso. Assim, primordialmente, que venham muitos bons calouros que joguem. E que queiram continuar jogando pela Atlética. Que a gente espera sempre que a Atlética consiga desenvolver a parte esportiva cada vez mais, consiga melhorar o rendimento esportivo e que consiga voltar ao pódio aí, trazer mais uma criança dessa daqui, quem sabe dessa aqui também, trazer mais uma dessa aqui para que daqui 5, 10 anos os presidentes desse período, daqui 5, 10 anos, estejam aqui falando e aqui seja mais bonito, né? Mais cheio, com troféus maiores, quem sabe. Então, assim, o recado que eu deixo para a nova geração é, claro, queiram sempre fazer o melhor, ter um foco no objetivo de vida de vocês, independente se for seguir a carreira jurídica ou não, e tratem a Atlética com carinho, com respeito, para que a nossa associação, a nossa gloriosa, continue tendo longevidade por muito, muito tempo. Façam sempre o melhor pela nossa Atlética e de coração, que com certeza vocês, ficando mais velhos, verão que vai valer a pena. Tá? Fiz excelentes amigos, tenho excelentes histórias, infelizmente não cabe tudo num vídeo para contar, mas acredito que a grosso modo consegui contribuir um pouco com tudo que aconteceu, tudo que eu passei. E um abraço, fiquem com Deus e que os deuses da avacalhação e da alucinação estejam sempre conosco. Cresci, evoluí, cara, tomei muito no cu, mas assim, tomaria de novo. Faria tudo da mesma forma, faria tudo igual e cara, valeu a pena, entendeu? Foi uma experiência muito massa. O que eu espero da Atlética não é título, não é glória, não é nada disso. O que eu espero é que ela continue fazendo na vida das outras pessoas o que ela fez comigo.